noite, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A ser tremendamente abençoado. Amém. Com esse estudo bíblico que nós temos tido todas as quartas-feiras às 19 horas. Amém. Nós estamos direto no live no Instagram e também estamos aqui no YouTube. A semana passada nós tivemos a primeira parte. Quem lembra-se do que é que nós falamos na primeira parte? A fé para? A fé boa semente é o título principal do nosso estudo. Mas qual foi o subtema? Quem lembra-se qual foi o subtema? Aí em casa, quem lembra-se? Diga. Falamos da longevidade da nossa fé. Falamos da longevidade. Nós falamos de como Pedro andou sobre as águas. Mas o que fez afundar Pedro não foi a falta de fé, mas sim em não permanecer na fé. Não é? Pedro manifestou a fé, mas manifestou a fé durante pouco tempo. Não é? A fé não foi extensa o suficiente para chegar em Cristo. Amém? E muitas das vezes nós temos essa dificuldade, nós passamos por isso. Começamos bem, começamos na fé, mas depois o que é que acontece? Desfalecemos. A nossa fé acaba ou é corrompida, independentemente do motivo. Amém? Foi um tópico muito importante. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a segunda parte, e o subtema é falando fé. Ok? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1. Amém? Gênesis 1. Amém? Já abriram todo Gênesis 1, capítulo 26. Capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ter o Gênesis 1 como o versículo base, ou vai ser a base ou a fundação do nosso estudo. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos o entendimento, ou esteja bem patente, que nós, embora nós temos um corpo, mas não somos o corpo que nós temos. Nós somos espírito. E esse espírito foi criado por Deus. E é importante, povo amado, que uma vez que nós soubemos que quem nos criou foi Deus, então nós precisamos entender e aprender que devemos operar da mesma forma como o nosso Criador opera. Amém? Por que Gênesis vai ser a base? Porque nós precisamos entender que nós devemos operar como Deus opera. A Bíblia diz que nosso Deus, ele não tem amor, mas é amor. Então, os seus filhos precisam também ser amor. Amém? Por que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus? Deus nos ensina que nós somos puros. E uma vez que nós somos, Deus nos ensina que Ele é santo. E uma vez que Ele é santo, então é preciso que nós também andamos nisso. Por isso é que sem santificação ninguém verá Deus. Uma vez que Ele é santo, para tu te relacionares com Deus, ter uma relação com Deus, precisas manter em santidade. Então, como é que Deus cria as coisas? Como é que Deus cria as coisas? Como é que Deus criou as coisas? Uma vez que Deus nos fez a nós, uma vez que Deus nos criou a nós, eu pergunto assim, como é que Ele faz as coisas? Se nós temos que operar como Deus opera, então nós precisamos aprender como é que Ele cria as coisas. E em Gênesis tem a história que todo mundo conhece, de como Ele criou o universo. E criou como? Falando. E Deus falou. E Deus disse, haja isso. E Deus disse, haja aquilo. E as coisas foram sendo criadas. Amém? Amém. Então, sendo assim, nós precisamos também operar como o nosso Deus opera.
E como é que o nosso Deus opera? Ele cria. Como é que o nosso Deus cria? Ele cria as coisas fazendo o quê? Falando. Vamos ler Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vê bem o que Gênesis 1, 26 diz. Façamos o homem a nossa imagem. Não só que o homem seja parecido conosco, mas a nossa semelhança. Que o homem opera como nós operamos. Que tipo de homem é esse que Deus está a dizer? É o nosso espírito. Amém? Quando nós compramos um aparelho, vamos falar de uma televisão. Nós compramos uma televisão da marca Samsung. Quando a televisão estraga, a quem nós ligamos para consertar a televisão? A Samsung. Não é? Se tu pegares no telefone e ligares para a Sony, embora a Sony também seja uma empresa grande, produz grandes televisores e tem uma tecnologia super avançada, a Sony vai dizer, não, infelizmente eu não posso consertar. Por quê? Porque eu não fui o fabricante desta marca. Amém, povo amado? Amém. Não, liga para a pessoa que fabricou. Por quê? Porque a pessoa que fabricou, ele também sabe como o aparelho funciona. Mesma coisa conosco. O nosso fabricante é Deus e só Ele sabe como o homem funciona. Então, quando Ele diz isso é errado para o homem, acredite. Porque aquele que criou sabe muito bem daquilo que Ele está a falar. Quando Deus diz que devemos perdoar, porque o perdão destrói mais a ti do que a pessoa com quem tu tens a raiva, então perdoe. Porque aquele que o fez, aquele que o criou, sabe exatamente daquilo que está falando. Amém, povo amado de Deus? Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Não só parecido conosco, mas façam o quê? A semelhança, igual a nós. Aquilo que me faz bem, também vai fazer bem a ele. Aquilo que me faz mal, também vai fazer mal a ele. Amém. Da forma que eu opero, ele também deve operar. Amém. Não é? Vamos usar o exemplo dos nossos telefones. Não é? Para aqueles que têm Apple, consegue-se interagir com os outros telefones da Apple. Não é? Por quê? Porque embora serem duas unidades diferentes, mas têm semelhança. O mesmo sistema operacional que está na Apple funciona em qualquer outra Apple. Por quê? Porque não só foram feitos a imagem, mas foram feitos também que em semelhança. O que faz bem num, faz bem no outro. Se o meu chip só funciona com Apple, vai funcionar com outro Apple. Mas se eu tirar e pôr no Samsung, não funciona. Embora serem semelhantes, embora tenham a mesma imagem, no sentido de serem telefones ou celular, mas não têm semelhança. Vocês estão a entender? Porque aqui, vi aqui a líder Jamila dizer o exemplo do carregador. Não é? O carregador da Apple não funciona no Samsung. Não é? Mas embora eles tenham a imagem, mas a semelhança não é o mesmo. Assim nós somos com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos operar como Deus opera. Nós devemos fazer as coisas como Deus faz. E aí eu pergunto, o que é que Deus faz ou como é que Deus faz para Ele operar e conseguir as coisas? É o que nós estamos a fazer nessas 4 semanas. Vamos ter 4 semanas de estudo bíblico. O título é A Fé e a Boa Semente. Hoje estamos na segunda parte. A segunda semana, a segunda parte. Já tivemos a primeira semana. Amém, povo amado de Deus? Vocês estão a entender aí em casa? Aí no YouTube, vocês estão a entender? Então, Gênesis 1:26 precisa ser a base. Precisa ser a base por quê? Porque você precisa lembrar que eu tenho que operar como Deus o quê? Opera. Como é que Deus criou? Deus disse, vamos criar o mundo. E eu só ouvi um testemunho muito bonito de um cantor brasileiro.
E Deus pediu para que ele migrasse para os Estados Unidos. E ele, depois de uma certa resistência, ele decidiu emigrar, decidiu obedecer a Deus e emigrou. E quando chegou nos Estados Unidos, ele estava a passar por necessidades e aperto. E ele começou assim a ficar frustrado, a fé dele começou a diminuir e tudo isso. E ele disse que abriu um jejum e foi falar com Deus. E Deus disse, lê Gênesis 1. E ele foi lendo Gênesis 1, mas não entendia. Ele disse, o que é que Gênesis 1 tem a ver com a minha situação? E ele foi lendo, foi lendo. E ele disse que quando ele leu Gênesis 1, ele disse que antes de Deus criar o homem, ele disse assim que em Gênesis 3, 1:3, Gênesis capítulo 1, versículo 3, foi onde Deus criou comida. Criou as frutas, os legumes e vegetais. E depois no capítulo 6, nos outros capítulos, Deus criou o homem. E quando ele leu aquilo, o Espírito de Deus chegou e ele disse, eu não sou um Deus irresponsável. Eu não sou um Deus que vou pôr o homem num sítio sem criar as condições para o homem. E aquilo levantou a fé dele, porque Deus disse, se eu te mandei migrar para os Estados Unidos, eu já criei as condições para ti. Amém. E ele contou o testemunho que ele lá contratou um advogado para que o advogado tratasse o bilhete de identidade americano dele. E o advogado disse, não, tu tens simplesmente um visto de trabalho, que permite, tem que ser renovado em 4 anos. Para tu teres o outro visto, para ser já residente permanente, tu precisas de é um processo complicado. Ele disse, dá só a entrada. O advogado disse, estamos a gastar dinheiro. Ele disse, não, dá só a entrada. E ele disse que na história americana, ele conseguiu a sua nacionalidade em 54 dias. Que quando ligaram para ele, para ir tirar fotografias de impressões digitais, nenhum advogado acreditou. É assim que o nosso Deus opera. Deus faz o quê? Antes dele te pôr, ele cria as condições. A nossa Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita quem ele chama. Amém. Amém? Quando ele enviou o Eliseu, vai até a Sarepta, tem uma viúva que vai te sustentar. Espera aí, mas ela já é uma viúva, como é que a viúva vai me sustentar? Vai, porque o Deus providenciei. E é assim que o nosso Deus funciona. Então nós precisamos conectar a nossa forma de viver de como Deus é. Por quê? Porque nós somos feitos da forma que Deus é feito. Amém. Ou da forma que Deus é, desculpa. Amém, povo amado? Amém. Essa era a base. Lembre-se disso que o presidente está a dizer agora. Todas as vezes que tu passares uma situação, todas as vezes que tu estiveres a enfrentar alguma coisa na tua vida, lembre-se que você foi criado como Deus foi criado. E se eu fui criado como Deus foi criado, então preciso saber como é que Deus opera. Na Bíblia tem uma história tremenda e maravilhosa. Jesus, os homens chegaram e disseram, mestre, você e os teus discípulos não pagam imposto. Jesus disse, mas eu sou nacional, como é que eu vou pagar imposto? Mas Jesus disse, não vamos arranjar confusão. O que é que Jesus disse? Pedro, vai e pesca. O primeiro peixe que você apanhar, vai encontrar dinheiro. O dinheiro é suficiente para você pagar o teu imposto e o meu imposto. Como é que Deus enfrenta os problemas? Fé, mais nada. Fé e falando aquilo que Ele quer alcançar. Deus sempre resolveu os seus problemas assim. Sempre prova amado de Deus. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos aprender a operar como Deus opera. Está esperando uma situação, como é que tu operas? Deus não chora. E eu digo sempre à liderança e o povo amado de Deus, eu digo, aprendam uma coisa, povo amado de Deus. As tuas lágrimas não comovem Deus. Eu digo sempre às pessoas, quando tu choras, Deus chora contigo. Não parece quando tu choras, Deus diz, não, minha filha está a chorar muito, deixa eu fazer alguma coisa. Não, a única coisa que move o poder de Deus é a fé. A fé é tão conectada a Deus que Deus disse que sem ela é impossível agradar. É possível agradar o quê? Porque quando nós não agimos na fé, nós estamos a dizer a Deus que Deus não é capaz, não tem capacidade para fazer a coisa. Então, quando nós não temos fé em Deus, nós estamos a dizer a Deus, você não é omnipresente, você não é omnipotente, você não é omnisciente.
Quando Deus pergunta, será que é algo impossível para mim? Quando nós não temos fé, nós estamos a dizer, sim, Senhor, isso que está passando na minha vida é impossível, você não consegue fazer. Nós ofendemos Deus, nós estamos a diminuir a Deus. E isso ofende Ele, e Ele diz que sem fé é impossível agradar. Amém, povo amado de Deus? Amém. E é o que nós precisamos, aprender, principalmente nestes últimos dias que nós estamos a enfrentar, e é o que nós vamos fazer durante 4 semanas. Vamos aprender sobre fé, vamos conectar a nossa fé em Cristo. Amém. A fé, povo amado de Deus, não quer dizer ausência de problemas. Nós pensamos que quando os problemas surgem, vêm ter conosco, isso quer dizer que nós não temos fé. Não, não é isso. A fé também é aí por causa dos problemas que nós enfrentamos. Por isso é que nós temos fé. Amém? Deus nunca prometeu que nós iríamos viver sem problemas. Mas Ele prometeu vitória. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Porque, ouve bem o que Jesus disse, porque eu venci o mundo. Por que Jesus disse tenha bom ânimo? Porque eu venci. Jesus está dizendo, se eu venci, você é minha imagem e semelhança, você também pode vencer. Se o meu carregador carrega o iPhone 15 Pro e o teu telefone é 15 Pro, não se preocupe. Também vai carregar o teu telefone. Porque nós temos a mesma imagem e semelhança. Nós somos iguais. Se eu, Jesus, venci, você também vai vencer. Por quê? Porque aqueles que nos criou igual. Amém. Amém, povo amado de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos 4. Não, desculpa, vamos abrir em Marcos 11. Marcos 11. Aí em casa, vamos abrir a Bíblia em Marcos 11. Capítulo 11. Já abriram todos? Aí em casa, já abriram? Vamos pular para o versículo 22. Marcos 11, 22. Mas antes de nós lermos, preste atenção, povo amado. Marcos 11 é uma história famosa, aonde Jesus aproximou-se a uma figueira para comer. E a Bíblia diz que ele, chegando à figueira, não tinha frutos. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele amaldiçoou a figueira. Amém, povo amado? Amém. Depois de Jesus amaldiçoar a figueira, em casa você pode ler a partir do capítulo, deixa-me ver, do 12, Marcos 11, 12 até o 26, pode ler em casa. Mas para gerirmos melhor o nosso tempo, o líder vai contar. Marcos 11, depois de Jesus amaldiçoar a figueira, Jesus disse que tu secas pela raiz, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Jesus foi para a praça, quando chegou na praça, Jesus foi para o templo, quando chegou no templo, deu conta que o templo tornou-se uma praça. E Jesus disse assim, isso foi feito para adorar a Deus, mas vocês fizeram isso uma máquina de fazer dinheiro. Capitalizaram as coisas de Deus. E Jesus lá destruiu as coisas, Jesus ficou chateado. E a Bíblia diz que no dia seguinte eles irem para casa de manhã cedo, passaram na mesma rua e Pedro viu a figueira. E chamou Jesus e disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste está mesmo seca. Amém? A figueira que tu... Povo amado de Deus, em menos de 24 horas. Por que a tua dor de casa, por que a tua enfermidade não sai em menos de 24 horas? Por que a tua dor de cabeça não sai? Por que a tua situação demora muito? Vamos aprender com Jesus. Qual é o versículo base? Gênesis 1. Por que Gênesis é o versículo base? Porque nos faz lembrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, Gênesis 1 está nos mostrar que nós devemos operar como Jesus opera. Pedro ficou pasmado com o que aconteceu. E Jesus disse, estás pasmado por quê? Deixa eu te mostrar o porquê que isso aconteceu.
E nós vamos ler as instruções que Jesus nos diz para nós cooperarmos como Jesus opera de acordo com o que ele falou. De acordo com o acontecimento com a figueira. Amém, povo amado de Deus? Amém. Gênesis, Marcos 11, 22. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Amém? Diga após mim: tende fé em Deus. A primeira coisa que o crente precisa ter, que os filhos de Deus precisam ter, é fé em Deus. Amém. É saber o que é fé em Deus. Em Hebreus 11, diz-nos que a fé é a certeza que vamos receber, aquilo que esperamos. E a confirmação daquilo que nós não estamos a ver. Fé é isso. Então, a primeira coisa, povo amado de Deus, Jesus diz assim: para você também secar a figueira na tua vida, a primeira coisa que você precisa ter é o quê? Fé em Deus. Fé em Deus é o quê? É eu acreditar que Deus pode todas as coisas. Amém. É eu acreditar que independentemente do que eu esteja enfrentando na minha vida, Deus consegue resolver. Amém. Se é falta de finanças, Deus consegue. Se é falta de cura, Deus consegue dar a cura. Amém. Independentemente do gigante que se levantou na minha vida, Deus consegue. Amém. Jesus está dizendo: tem fé. A primeira coisa é ter fé em Deus. Quando tu falares para a figueira que está na tua vida, a figueira na minha vida é o quê? É tudo aquilo que está na tua vida que não está a dar fruto, ou que está a roubar o teu fruto. Jesus disse que tenha fé, que quando você falar, a cegueira vai secar. Mas vai secar por quê? Porque a pessoa que criou essa lei não falha. Amém. Jesus disse: a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você falar vida, você vai ter vida. Se você falar morte, você vai ter morte. Então, o mesmo Deus que opera dessa forma, diz que eu também posso operar, e eu tenho fé que aquilo que ele falou é verdade. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus disse assim: haja separação entre a água e o mar. Haja dia e haja noite. Haja isso, haja aquilo. Deus criou o universo falando. E é o que eu preguei a semana passada, na parte 1. Quando Deus disse haja, Deus não fechou o olho e disse: meu Deus, Espírito Santo já está? Fala ainda. Ou só tem água, já tem terra? Não. Quando Deus falou, ele virou as costas. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele ia falar tinha que acontecer. Haja noite e haja dia. A Bíblia nos diz que no 7º dia descansou. Descansou por quê? Porque tudo que ele falou ia acontecer. Deus não falou e foi ver, deixa-me lá ver o que vai acontecer. Não. Falou, foi fazer outra coisa. E Jesus está aqui a nos mostrar que ele, a Bíblia diz que Jesus, quando veio na terra, eu gosto muito desse versículo, diz assim: sendo Deus, não se comparou com Deus. E fez o quê? Desvaziou-se de si mesmo e encheu-se de Deus. Jesus, sendo Deus, disse: não, eu vou ir na terra, mas não, vou me desvaziar, vou me encher de Deus. Vou levar toda a lei como meu pai me ensinou. E se meu pai operou assim, espera aí, essa figueira não está a dar fruto, o que eu vou fazer com ela? Vou dar bico na figueira? Vou arranhar a figueira? Vou cortar? Não é preciso cortar, vou fazer algo pior. O que é o pior do que cortar uma árvore? É secar a raiz lá. Senão vou secar ela pela raiz. Por quê? Porque ela não está a dar frutos. Você precisa olhar pela área da tua vida e dizer: qual é a área da minha vida, primeiro, que não está a dar fruto, ou está a roubar o teu fruto, ou está a dar o fruto errado. Amém. Localiza essa figueira e diz a ele: eu ordeno em nome de Jesus, seca pela raiz. Amém. Em nome de Jesus. Mas quando tu falares isso, fale com fé. Fé o quê? Que aquele que me criou me deu o poder para eu fazer isso. Se Deus opera assim, eu também tenho que operar assim. Louvado seja Deus por esse ensino bíblico. Amém. Eu hoje de manhã acordei, quando acordei, fui na minha mulher, disse esposa, a lição 2 vai ser tremenda.
Eu estranho, porque eu digo sempre aos líderes, um pregador não se pode se vangloriar da pregação. Por quê? Porque aquilo que você prega vem mesmo de Deus. A coisa que Deus revela que eu próprio digo, não, isso aqui eu estranho. E por estranho, às vezes compartilho com a minha esposa. Digo, amor, Deus falou isso. E quando Deus me disse, uau, o que é que nós fizemos? Agora você vai entender, amada igreja, que não é, desculpa a expressão, mas não é frescura. Não é armar em cristão. Não é pensar que sou melhor dos outros. Quando nós escolhemos estar em certos sítios. Quando nós escolhemos o que ouvir, o que não ouvir. O que ver, o que não ver. Não estamos armados em religioso, mas aprendemos o quê? A Bíblia diz que a boca fala, o que o coração está cheio. Se eu quero que a minha palavra saia com poder, eu tenho que encher poder. Aquilo que os meus ouvidos a ouvir é que vai encher a minha alma. E quando eu falar, vai sair aquilo que eu enchi. Então, a escolha, das vezes, de eu me afastar de certas coisas, é porque eu não quero encher a minha alma com isso. Porque quando eu falar, vai sair o quê? Vai sair aquilo que eu pus. Entendam isso, amada igreja. Entendam isso, povo amado de Deus. Então eu preciso me encher com a palavra de Deus, para que quando a figueira se levantar, eu falo a palavra de Deus. Amém. Por que Jesus não xingou? Por que Jesus não ofendeu? Não disse asneira? Porque o coração de Jesus não estava cheio disso, mas estava cheio de quê? De poder. Estava cheio de Gênesis. Jesus estava tão cheio da semelhança de Deus, povo amado, que até quando os inimigos o atacassem, Jesus falava. Jesus não agia na cara. Jesus agia no Espírito. Pedro, está me mandando pagar imposto por quê? Mas não vamos arranjar confusão. Não vamos fazer confusão por quê? Porque eu tenho uma solução. É dinheiro que eles querem, vou dar. Vai pescar. O primeiro peixe que você encontrar, tem lá o dinheiro. Fala o que você quer alcançar. Por quê? Porque é assim que Deus opera. Como é que Deus opera na tua vida? Sandra, levanta e vai orar. Ele fala. Ele não vem e te agarra pelo pescoço e te levanta. Não, ele fala. E ele quando fala, aquilo prende no teu espírito. Você pode dizer, não estou com preguiça. Mas aquilo fica aí bem preso. Você vira. Tem preguiça. Aquilo prende. Podes não orar à noite. Mas quando acordar de manhã vai dizer, aquilo continua lá preso. Mas Deus já falou à meia-noite. Acordaste às 6 da manhã, estás a tomar banho para ir no serviço. Mas aquilo que está no chuveiro a tomar banho. Mas o teu coração, aquela palavra está te apertar. Você vai passar o dia todo oprimido. Oprimido por quê? Porque aquilo que Deus fala não pode ser impedido. Até você chegar em casa e dizer, nada, deixa só eu orar antes que eu morra. Porque eu estou a sentir que aquilo está mesmo a me consumir. E o que acontece? Mais intimidade você tem com Deus, maior é aquilo que Ele fala. Perdoa. Quantas vezes você discutiu com alguém e Deus diz, manda uma mensagem. E você resiste. Mas aquilo fica aí. Você diz, não, deixa só mandar mensagem. Poxa, meu Deus do céu. Fulano manda. E quando tu mandas, aquilo sai. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Palavra é poder, povo amado de Deus. Quando Deus fala contigo, Deus não está falando para ver se vai dar certo ou não. Deus às vezes falou contigo segunda-feira. Você vai passar sexta, sábado, domingo. Mas vais fazer. Ele é Deus. Amém. E se você não fazer, aquela palavra vai te consumir. Amém. E a Bíblia diz que Ele nos fez a mesma que semelhança. Eu na minha casa também assim. Não, vamos fazer assim. Não, mas eu acho, faz assim. Por quê? Porque se Deus quando fala as coisas tem que acontecer, comigo tem que acontecer. Nós tivemos um técnico, o técnico chegou, tinha uma ideia, é melhor assim, não, faz assim. Mas, bom, se eu ficar assim, não faz. Não, o cliente é que manda, diz, não vou discutir contigo. Porque a minha palavra é ordem. Amém, povo amado? Então, qual é a cegueira, qual é a figueira que está na minha vida,
que está a roubar o meu fruto, que não está a dar fruto e que está a dar fruto errado. Espera aí, esse fruto que está aqui não é bom. Eu plantei laranja. Está me dando limão por quê? Não, essa figueira tem que secar pela raiz. Espera aí, eu plantei e não está acontecendo por quê? Como é que eu abri um negócio, meu negócio não está a dar fruto? O que é que está a matar a semente? O que é que está a contaminar a raiz do meu negócio, a raiz das minhas finanças? Seca pela raiz. Por isso é que quando nós temos um problema, antes de nós ligarmos para as pessoas, não sei o quê, vai ainda procurar a raiz do teu problema. E quando você encontrar a raiz, você arrebenta com o problema. Primeira coisa é o que Jesus disse? Tenha o quê? Fé em Deus. Povo amado dizer. Primeira coisa. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 4. Nós vamos voltar, põe alguma coisa, uma lapiseira ou um papelzinho no Marcos 11 para não te perderes, porque nós vamos voltar para o irmão Marcos. Mas vamos para Romanos 4. Você vai ver o que é ter fé em Deus. Porque o que você tem não é fé, é só acreditar. Você acredita em Deus. E a Bíblia diz que os demônios também acreditam. Mas não estamos a falar de fé. Eu vou te dizer o que é fé. Ou vou te explicar a diferença entre ter fé e acreditar. Ok? Já abriram todos Romanos 4? Vamos ao 18. Não, vamos ao 16. Romanos 4, 16. Posso ler? Amém. Antes de nós lermos, deixa eu explicar a diferença entre fé e acreditar. Acreditar é o quê? Acreditar é com prova. Tem que ter o quê? Prova. Eu comprei um carro. Não acredito. Quando você mostrar o carro, a pessoa vai dizer o quê? Agora? Por quê? Porque viu. Acreditar é ver. Fé é o quê? Em Hebreus diz que fé é acreditar sem ver. Fé é o quê? A Bíblia diz, em Hebreus 11, diz que fé, o que é fé? Fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero. Ainda não vi, mas só estou à espera porque eu sei que eu vou receber. E a confirmação daquilo que eu não vejo. Ainda não vi a minha cura, mas eu sei que já estou curado. Você vai ver que Abraão, por que Abraão é chamado pai da fé? Abraão não acreditava em Deus, Abraão tinha fé em Deus. E você vai ver o porquê. Vamos em Romanos 4, 16. Romanos 4, 16 diz assim: porque pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Paulo aqui está a dizer que Abraão, aquilo que o presidente está a dizer, Abraão, nós somos a imagem de Deus, devemos trabalhar como Deus trabalhou. Então Paulo também está a dizer, se Abraão, como teve fé, também devemos ter, uma vez que ele é nosso pai. 17. Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual faz o quê? Vivifica os mortos. E faz o quê? E chama as coisas que não são como se já... Deus vivifica os mortos. Como é que ele vivifica os mortos? Chama as coisas que não são como se já fossem, povo amado de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não falamos aquilo que estamos a ver. Nós falamos aquilo que nós queremos alcançar, povo amado. Fala o teu futuro, não fala o teu presente. Abacuque diz, escreva o plano de uma forma grande e bem detalhada para aquele que estiver a passar possa ver. O plano é para as pessoas verem, mas você, depois de desenhar o plano, deve falar o plano que você desenhou.
Amém, povo amado? O plano que você desenhou, teu papel é falar. Deus, o qual vivifica os mortos, o que ele faz? Ele chama as coisas que não são. Vamos ler, olham lá. Chama as coisas que não são como o quê? Uma parte, o como se já fosse. Deus não chama as coisas que não são para que sejam. Não. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Como assim? Quando você está doente, Deus não te chama, não te fala, vai ficar curado. Deus te chama de curado. Amém, aleluia. O que é que eu preguei? A semana passada eu disse que o nosso cérebro não entende negativo. O nosso cérebro não entende negativo. Como é que o nosso cérebro não entende negativo? Se eu disser aos irmãos, não pensem na cor vermelha, o que é que vai acontecer? Vamos pensar na cor vermelha. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende negativo. Quando às vezes dizemos, Juliana, não olha aí, o que é que acontece? Não te falei para não olhar aí. Eu devo me falar devagar. Ou às vezes você prepara a pessoa, vou te falar uma coisa, mas não olha. Não olha. Por quê? Porque o nosso cérebro não conhece o negativo. Quando nós dissemos, não estou doente, ele não entende o que estás a dizer. O que é que ele vai programar para pensar? Ele vai gravar a palavra doente e vai manifestar doença por toda a falar. Então chama as coisas que não são como se já fosse o quê? Você não diz, eu vou ficar curado. Embora pareça bonito e positivo, não. Mas você diz, estou curado. Pelas pisaduras de Jesus, estou curado. Não, eu já tenho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, quando criou os céus e a terra, Deus não criou de forma tipo, eu quero. Não, é haja. Agora. Amém, povo amado de Deus? Romanos 4:18. Estão aí todos? Amém. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha o porquê que Abraão é chamado o pai da fé. É chamado pai da fé porque, amor? Porque a Bíblia diz, o qual em esperança, em fé, creu contra a esperança. O qual em fé creu contra a verdade. A verdade era o quê? Que ele já era velho e a sua esposa era velha. Mas a coisa maravilhosa do nosso Deus é que quando agimos a fé rompe contra as barreiras naturais. Amém. Quando você põe a fé, por isso é que há uma diferença entre verdade e fé. Amém. Verdade é o quê? É velho. Abraão 100 anos, Sara 90, já nem passava pela estação de mulher. Amém. Esse é o que, Áurea? É a verdade. Mas espera aí, a minha fé rompe contra a verdade. Amém. Então, por isso é que Deus chama as coisas que não são como o quê? Não chama as coisas na verdade, mas chama as coisas na fé. Não chama as coisas no que eu estou a ver. O que é que o relatório médico diz? O relatório médico diz que eu estou doente daquilo que você falou, mas vou te dizer que tem uma coisa maior, é fé. E a fé diz o quê? Que eu estou curado. Amém. Médico, deixa eu te dizer que a partir da quando eu voltar, você não vai ver mais esse relatório em nome de Jesus. Amém. E sabe o que eu gosto da fé? A palavra de Deus diz, achas que se aqueles que não acreditaram vão afetar aqueles que acreditaram? O que eu gosto na fé é o quê? A minha fé não precisa de apoio de ninguém, nem sequer da minha esposa. Amém. Se eu, Briner, acreditar numa coisa, ter fé numa coisa sozinho, mesmo que a minha esposa não acredite, mas se eu ter fé sozinho, as coisas acontecem. A minha fé não é aleijada, não precisa de apoio nem de muletas. A minha fé anda sozinho. Amém. Por isso é que eu amo o cristianismo.
É a corrida individual. Cada um será julgado pelos seus atos. Amém. Não, você é maluco. Deixa-me com a minha loucura. Deixa-me com a minha loucura. Mas eu te garanto uma coisa, que eu irei ver naquilo que eu estou. Abraão, 100 anos. Como então? Sara, 90? Tá bom, você ainda é homem. Homem não precisa de muito para engravidar. Mas a Sara já 90 anos. Pá. Já nem tem mais a estação de mulher. É para você. Abraão teve fé em cima da verdade. Amém, povo amado de Deus? Vocês estão a entender o que o presidente está a dizer? O que é fé e é verdade? Não são a mesma coisa. Fé e acreditar não é a mesma coisa. Vamos continuar. O 19. E 19 diz: e não enfraqueceu na fé. Lembram que eu disse a semana passada? Fé que é longevidade. A fé, povo amado de Deus, o importante não é só ter fé. Pedro não andou por cima das águas, não foi por falta de fé, mas é porque a sua fé fraqueceu no caminho. O povo de Deus começa muito bem. Você vai ouvir essas pregações, vais ter fé e vais começar a agir na fé. Mas quando tiver a resistência, a tua fé vai amolecer e você cai. Pedro andou por cima das águas, mas a sua fé enfraqueceu. Enfraqueceu no sentido de que deixou de ser forte, deixou de ser extensa. Andou daqui até até ali, mas a fé ficou. Romanos 4,19, Abraão diz, e não enfraqueceu. Abraão não aceitou que ele fosse e a sua fé ficasse. Abraão perguntou, é para ir até onde? É para ir até a tua mulher estar grávida e dar luz. Então a minha fé vai começar daqui até lá. Não vou enfraquecer. Mestre, Pedro disse, Jesus, se és tu, me faz andar por cima das águas para ir ter contigo. Jesus disse, vem. E Pedro começou a andar, e a palavra de Deus diz que chegando no caminho, olhou para as nuvens, olhou para o vento, olhou para a onda e teve medo. A fé enfraqueceu, a fé ficou e ele começou a afundar. Teve fé, mas fé é que nem tomar banho e comer. Tens que fazer todos os dias. Fé tem que permanecer contigo todos os dias. A tua fé não pode enfraquecer. E a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, manteve firme. Vamos continuar. Não enfraqueceu na fé e fez o quê? Oh, louvado seja Deus. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre da Sara. Povo amado de Deus, como é que eu mantenho a minha fé firme? Como é que eu mantenho a minha fé longa, a minha fé extensa? E não olhando para as coisas mortas na minha vida, mas olhando na palavra de Deus e aquilo que Deus disse. A Bíblia diz que Abraão não olhou para o seu corpo morto. Abraão acordava de manhã, tomava banho, ia no espelho e havia as rugas no corpo, o corpo cansado, mas ele dizia, independentemente daquilo que eu estou a ver com meus olhos naturais, eu sei o que a palavra de Deus diz, eu vou ser pai. Deus disse que a minha descendência será como as estrelas do céu. Eu acredito, não importa a minha mulher de 90 anos, não importa eu de 100 anos, essa é a verdade na nossa vida, mas existe algo maior que a verdade, e essa coisa é o que? É fé. Independentemente daquilo que eu vejo, eu creio. E Isaac apareceu. Amém. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele não enfraqueceu na fé, povo amado de Deus. Amém. Fé não é ausência de problema. É na presença de problema que tem que ter fé. Aonde é que você está a olhar? Estás a olhar para quê? Ou para onde? Minha fé, diga para mim, minha fé não vai enfraquecer. Não vai enfraquecer. Porque eu não olho pelas áreas mortas da minha vida. Mas eu olho na palavra de Deus. E eu acredito que aquilo que Deus disse, Ele é poderoso para fazer. Isso é fé. Quando você amanhã acordar ou não,
os sintomas pioraram. Ou não, má notícia. Ou não, está a operar. Mas eu não estou a ver nada. Fé é assim. Eu não estou a ouvir nada. Fé é assim. A fé não é o que você ouve, é o que você. Não é a fé. A fé não é o que você ouve ou o que você está a ver, mas é aquilo que você crê. Amém. Vamos ler o 19 de novo. Romanos 4:19. Vamos ler o 19 de novo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio quê? Olha, nem atentou, não prestou atenção. Corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tão pouco para o amortecimento do ventre da Sara. O 20 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus. Por quê? Por incredulidade. Mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Amém. Nós não operamos como o mundo opera. Amém. Quando o mundo quer mais coisas, o mundo ora mais. Desculpa, o mundo trabalha mais. Mas nós, quando queremos mais coisas, nós falamos mais. Amém. Sabe como é que Abraão lutava contra as coisas? Abraão acordava de manhã, ia tomar banho. Ei, estou velho. A Sara passava de toalha. Ei, não, minha mulher está velha. Já está andando torta. Já nem está bem, está para cá em mobília. Cabelo branco. Tudo está a cair. Mas ele disse, está amarrado em nome de Jesus. Sabe como é que ele se fortalecia? Levantava a mão e dizia, independentemente daquilo que eu estou a ver, eu creio no Deus que falou. Se Deus disse eu vou ser pai, eu vou ser pai. Pai, eu te louvo e agradeço pelo meu filho, Pai. Obrigado, Senhor, porque aquilo que você falou vai se cumprir. Obrigado, Pai, porque a minha descendência vai ser como a estrela do céu. Sara, vamos ter uma festa hoje. Festa de quê? Vamos celebrar o nascimento do nosso filho. Sara e Abraão, está fazendo que estamos a dar festa. Festa de quê? Estamos a celebrar o nascimento do nosso filho. É melhor você não ir nessa festa. Essa festa é dos bruxos. Essa festa é para roubar os ventos. O ser humano, quando não entende as coisas, leva logo no feitiço. Minha mãe diz que um dia ela sonhou, antes de eu nascer, minha mãe sonhou e me viu. E quando ela ficou grávida, ela começou a comprar os seus enxovais e começou a comprar tudo azul. E as pessoas diziam, Amélia, não faz isso. Você não sabe se vai ser menino ou rapaz. E minha mãe dizia, não, eu já vi o meu filho, vai ser um rapaz. Não, é melhor compra meio cor-de-rosa e meio azul. Disse, não precisa, vai ser rapaz. Diz, mas Amélia, isso é trazer má sorte. Isso não é bom. Tá, sabe já nossas avós com as suas tradições, não é? Isso não é bom. Não estou a comprar. Porque eu quero, eu vou ser rapaz. E a minha mãe conta que um dia saí da escola. A própria mulher de um senhor. O senhor olhou para ele e disse, você vai ter um rapaz. E está aqui um rapaz bonito. Eu concordo. Amém? Por quê? Porque você fala o que você quer ter. Amém. Fala o que você quer ter. Não olhando para as suas circunstâncias. Amém. Não. Com a minha família é do bairro. Minha família é pobre. Minha família... Não. Amém. O começo não depende de ti. Mas o fim já depende de ti. Amém. Independentemente de onde ou como você começou, o teu fim pode ser grande. Se você crer. Amém. Amém, povo amado de Deus? Amém. Se você crer, você vai alcançar. A palavra de Deus diz que ele não enfraqueceu na fé, não olhou para as circunstâncias à sua volta. E no 20 diz, não duvidou da promessa. Vê, povo amado de Deus. O ser humano não pode dizer eu não acredito em nada. Tens que acreditar em alguma coisa. Até o ateu acredita que Deus não existe. Você não pode ter uma mente sem crença. Quando falamos de fé, se você falar de fé, muitos vão te perguntar, tens fé em quê? A tua fé tem que ser
conectada ou entregue a alguma coisa. Onde estava a fé de Abraão? A fé de Abraão. Por que Abraão não enfraqueceu na fé? Porque ele não pôs aquela pressão em si. Muitos de nós cometemos erros, agimos na fé, mas cometemos o erro no sentido de que pensamos que nós é que temos que fazer as coisas. No 20 diz, e não duvidou da promessa de Deus. A fé dele, Juliana, estava no que Deus disse. O que falou, tem poder para fazer. Amém. Aí é por isso que eu acredito. Agora, me empresta 1000 kwanzas. Tá bom, presidente. Quando a reunião terminar, vai acabar. Eu não vou ficar aqui a estressar essa hora. Pode me emprestar 20 mil, pode me emprestar 1000 kwanzas ou não. Mas se eu chegar e dizer, agora me empresta 10 milhões de kwanzas. Tá bom, vou te dar, tu ficar. Agora vai me dar 10 milhões. Por quê? Porque eu sei a capacidade que a Áurea tem. 1000 kwanzas para a Áurea não é nada. Mas 10 milhões. Não estou a dizer que ela não tem, né? Ela mesma até, se Deus lhe tocar no fim da grana, pode dar 10 milhões de kwanzas no líder dela, né? Mas vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Por que as pessoas têm um hábito, quando precisam de dinheiro, já tem um tio específico, não é? Precisa de dinheiro, já sei qual é o tio que eu vou ir. 8 da manhã, antes do tio trabalhar, você já está lá. Não, vim falar com o tio, por quê? Porque você acredita, ou sabe que aquele tio tem a capacidade. E muitas das vezes, quando ele fala, tá bom, vou transferir, você acredita, porque você conhece a capacidade. Mesma coisa com Abraão. Abraão sabia que aquele que falou que ele ia ser pai, tem a capacidade de lhe fazer pai. Por isso é que quando Deus lhe disse, dá de volta. Sabe por que Abraão não se estressou em dar Isaac? Porque podiam lhe dar outro Isaac. Então a pessoa que está me pediu o que me deu. Imaginemos, eu digo, Áurea, me empresta só 1000 kwanzas. Até que 1000 kwanzas. E a Mara chega, não, me empresta só 500. Não, então uma pessoa que me deu 1000, está me pedindo 500. Não, vou te devolver. Não pode me dar o que ela me recebeu. Pô, Abraão não assustou por quê? Vai para dar de novo, você não é que me deu. Vai me dar de novo. Vamos, Isaac. Eu mesmo tinha 100 anos, não podia fazer filho. É assim que Deus às vezes opera nas nossas vidas. Opera como? Às vezes Deus deixa o problema mesmo aquecer bem. Para que tu não tenhas dúvida que foi a mão de Deus que te libertou. Amém. Ah, não posso fazer filho. A mãe fica chegando, não, meu marido mesmo estava a me chamar. Por isso é que eu engravidei. Aí você tem marido, não espera ficar velho. A mãe até própria. Eu gosto daquelas bênçãos que você fica sentado olhando a bênção e nem acredita. É? Veio mesmo? Ah, vai agora falar que foi das tuas forças. Por isso é que muitos de nós, Deus deixa a fornalha aquecer 6 vezes mais. Para quê? Para amanhã, quando a libertação acontecer, você não diz, não, eu orei. Não, eu trabalhei. Amém, povo amado? Amém. 20. Não duvidou da promessa de Deus. A tua fé está em quê? Aonde é que tu estás a associar a tua fé? A quem tu estás a associar a tua fé? Por quê? Porque também acreditar que você está doente também é fé. Só que você está por fé no relatório médico. Mas é fé, a tua fé no relatório médico. O médico disse que eu vou morrer daqui a 3 meses. Deixa eu preparar minhas coisas. Estás a pôr fé naquilo que o médico disse. Reunião familiar, vamos sentar aqui, testamento. Não duvidou da promessa de Deus. Fé em Deus. Maldito o homem que confia no outro homem. Não põe a tua fé nos homens. Porque o homem é limitado e o homem falha. Até por vezes o homem quer fazer, mas por causa da sua imperfeição e das suas limitações, não faz. Tá bom, vou te emprestar. Bom, o dinheiro que eu queria te emprestar, aconteceu uma situação, teve que gastar. Ah, não, você é mentiroso. Não, eu só tinha isso.
eu não comi o que eu tinha. Eu tenho que escolher em gastar, em te dar ou pagar a situação que apareceu. Então escolhi a situação que apareceu. Mas Deus não funciona assim. Deus é o Todo-Poderoso, tem mais do que o suficiente. Amém. Então põe a tua fé na promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Por isso eu digo sempre, a melhor profecia é o que está escrito aqui. Melhor profecia, não é profecia que o profeta falou, deixou de falar. Para aqui na palavra de Deus, que Deus próprio escreveu. Ah, não, estou doente, vai ver o que a Bíblia diz sobre a tua cura. Estou a precisar de dinheiro, o que a Bíblia diz? Não tenho depressão, não tenho opressão, minha vida não está a dar certo, eu não tenho emprego. Procura o que está escrito aqui. Amém. Quando você lê o que está aqui, acredita, porque isso não falha. Amém. Muito cuidado com isso, assim diz o Senhor. Está cheio, assim diz o Senhor. Deus me mandou vir ter contigo para te falar. Eu, quando ouço esse tipo de profecia, eu peço sempre sinal e confirmação de Deus. Diz, Senhor, não vou dizer que ele é mentiroso, mas se a palavra veio de ti, confirma com sinais. E quando Deus confirma, eu seguro aquilo com unhas e dentes. Amém. Porque eu sei que Deus não falha. Amém, povo amado de Deus? Amém. Vamos continuar. O 21. Ah, eu gosto muito do 21. Vê o que o 21 diz, família amada. 21 diz, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Vê o porquê que Abraão é chamado o pai da fé, povo amado de Deus. Pessoa que a mulher tem 90 anos, meu amor. Ele tem 100 anos. Aquilo que... Ele não estava certo. Ele estava certíssimo. Mais do que certo. Estando certíssimo de que o que tinha... Não, espera aí, quem? O que tinha prometido também era poderoso para quê? Estás a ver, Juninho? Não tinha certeza, estava certíssimo. Você que tem dúvida, mas eu sei o que Deus vai fazer na minha vida, mas eu não estou a ver nada. Vai ler Hebreus. Você às vezes tem que educar os teus inimigos. Nós às vezes, Sandra, temos que aprender a educar nossos inimigos. Lhe pregar, uma pregação assim de 5 minutos para lhe animar um bocadinho. Dizer, irmão, estás a caminho do inferno. Abraão estava certíssimo, amor. O que está certíssimo? É mais do que ter certeza. Sabes como é que você vê a fé da pessoa? Se a pessoa na verdade tem fé, como é que ela está a planear a vida? Não, eu tenho fé que é o hipocampismo. A pessoa te falou isso, vê como é que ela está a planear a vida dele. Quando você ela faz, ela te pergunta, como é? Março vai fazer o quê? Ainda não sei, estou aqui na luta. Estás aqui na luta. Achas que isso é fé? Os religiosos pensam que têm muita fé quando dizem isso. Não, estou aqui na luta. Não, na luta. Então se está na luta não tem certeza, não é fé. Achas que Abraão quando ele pergunta, como é? O Isaac vem quando? É para estamos a lutar. Estão a lutar. Isso não é fé. Fé é certeza. Amém. Certeza? Daquilo que eu estou a esperar eu vou ter. Mesmo sem ver. Abraão estava aqui certíssimo. Não, Senhor, eu acredito que eu vou ser promovido. Se você precisa de um curso para receber a promoção, vá fazer o curso. Não, mas o meu chefe ainda tem. Na minha empresa disseram que não vão promover ninguém durante 5 anos. Esquece o que a tua empresa diz. Vá fazer o curso e espere em Deus. Não. Os bancos disseram que não estão a dar crédito. Vai fazer a aplicação. Espera em Deus. Assim vocês pensam que Abraão e Sara não estavam a fazer sexo? O que vocês acham? Talvez, antes disso, a vida sexual dele estava morta. Mas desde o momento que a promessa chegou, disse, Sara, vamos trabalhar. Vamos trabalhar por quê? Porque o trabalho de Deus é fazer um milagre. O resto é o que tenho que fazer. O que você está fazendo? Qual é o plano da tua vida?
Sabes o que é fé, povo amado? Fé é você pensar no que você acredita, falar e agir. Se essas três coisas não estão de acordo com a palavra de Deus, você não tem fé. Amém. Eu prometi à minha mulher, disse, minha mulher, vou te levar no Dubai. Sabe o que é que eu faço? Eu, quando tenho tempo, entro e procuro hotéis. Já procurei, já tem as listas dos sítios que eu vou levar para ela visitar. Já tem data. Já tem data, minha mulher, nessa data vamos para o Dubai. Não, marido, estou procurando o teu barato fica você quando viajar com a tua família. Fica nesse hotel, vamos ficar nesse. Onde está o dinheiro? Eu estou certíssimo que eu vou ir para a minha mulher. Glória a Deus. Se você quer ver que a pessoa tem fé, vê os planos dele. Amém. Não acredito que Deus esse ano me abençoar com um carro. Não tem carta de condução? Quanto dá o carro para quê? Para depois contratar motorista. Motorista mais vai te fugir mais com o carro. Não, eu tenho fé que eu vou ter uma casa. Aonde? Cascais. Amém. Já tenho. Em nome de Jesus. Amém. Tens fé que Deus vai te dar uma casa, não vai visitar as casas. Não está bem do barco. Deus vai dar casa aonde? Não sei, onde Deus escolhe. Não, isso é religião. Religião é contra a fé, isso não é fé. Eu já vos contei a história como é que eu e a minha mulher fizemos. Tem um condomínio e nós queremos morar. Quando estamos aí para casa, às vezes o caminho para ir nesse condomínio é mais distante, mas nós vamos. Vamos no condomínio, estacionamos à frente do portão que pedimos para abrir. Quando passamos, estamos a ver a casa. A janela está aberta, ralhamos. Esses miúdos deixaram a janela aberta. Ouve o que o líder estava a dizer. Porque eu estou certíssimo que eu vou morar lá. Amém. Quando estamos no shopping, assim no Xiame, ou no Belas, ou na Avenida, estamos a sair do shopping para ir no nosso quarto. Morou no carro do meu sonho. Vamos lá, vamos. Ela entra na porta do passeio, entra na porta do... Ficamos para estamos a abrir a porta. Por quê? Porque estamos certíssimos do que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Abraão não estava a ver. Abraão estava quê? Povo amado, certíssimo. Perdi aqui. Amém? 22. Amém? Podemos parar no 21. Estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para fazer. Por isso é que Abraão é chamado o pai da fé. Quando ele ouviu aquilo de Deus, aquilo ficou programado. Aquilo rompeu com todas as barreiras do raciocínio que ele tinha. Ele disse, esqueça, eu vou ficar mesmo. Sara, vai ser mãe. Não, mas o meu negócio só tem um cliente. A Bíblia diz, não subestima comércios pequenos. Planeia de acordo com a tua fé. Vamos voltar em Marcos 11. Marcos 11, certo? Que estávamos antes. Marcos 11, 22. Amém? E diz assim, Jesus respondendo diz, tende quê? Fé em Deus. 23 diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser. Segunda coisa. Primeira coisa é o quê? Tende? Segunda coisa. Todo aquele que disser. Você tem que falar o quê? A fé que eu tenho. Se eu estou acreditado em cura, vou falar minha cura. Se eu estou acreditado em prosperidade, vou falar. Primeira coisa que Jesus diz, Pedro, tenha fé em Deus. Segundo, fala. Todo aquele. E isso, vê o quão bonito isso é. Qualquer
Não são os filhos de Deus. Se qualquer que disser esse monte vai acontecer, você que tem uma conexão com Deus faz o quê? Primeira coisa, tem de fé. Segunda coisa, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Erga-te e lança-te no mar. Terceira coisa, não duvidar. Quarta coisa, mas crê que fará aquilo que diz. E tudo que disser, lhe será quê? Feito. Amém. Primeira coisa, tem de fé em Deus. Segunda coisa, fala. A terceira coisa, não duvidar. E a quarta coisa, crer. Mas espera aí, há aqui um contraste. Como é que eu vou não duvidar e vou crer? São coisas diferentes. O facto de eu crer não quer dizer que eu não duvido. E o facto de eu não duvidar não quer dizer que eu creio. Como assim, presidente? Posso explicar? Vou explicar. O irmão está a passar por uma situação. Eu tenho fé que Deus, vou dar o exemplo. Tu estás a acreditar que Deus vai te dar uma casa, não é? Mas você, como tem fé pequena, você diz, não, minha casa vai custar 50 milhões de kwanza, não é? Você vai estar a procurar as casas e te aparece uma casa de 100 milhões de kwanza. E quando você vê a casa, tu sentes algo no teu espírito. Deus te aparece e diz, casa já é tua. 100 milhões? Não, 100 milhões não vou conseguir. Não, vou mesmo ficar com aquela de 50 milhões. Mas tu sentes algo a te dizer 100 milhões. Mas como é que eu vou pagar 100 milhões? Ai, meu Deus. E você diz, não, vou ser obediente. Não é? E você assina o contrato para de 100 milhões. Amém, povo amado? Amém. Você assina o contrato, diz, não, tenho fé em Deus, eu vou ter essa casa de 100 milhões de kwanza. Eu aprendi que tenho que ter fé. Já tenho fé que eu vou ter. Eu aprendi que eu tenho que falar. Então eu falo, eu declaro que o meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu toda a minha necessidade. Eu já tenho 100 milhões para comprar essa casa. Terceiro, não duvidar. Quando você tomar os 2 primeiros passos, crer e começar a falar, quando você chegar em casa, o duvidar vai bater a porta. Será? O que você tem que fazer? Tirar o duvidar e pôr a crença. E depois o não duvidar, faz acordar à noite. Você está a dormir mesmo, baba, e acorda. 100 milhões vais tirar onde? É verdade, meu pai foi arranjar azar. Amém? O não duvidar faz acordar à noite. Não, eu creio. O médico disse que vou ter doença. Não, primeiro, eu creio que eu estou curado. Como eu tenho fé em Deus que eu estou curado, eu vou falar. Pelas pisaduras de Jesus já estou curado. Você está a dormir. O duvidar te faz acordar. Ai, dor. Essa dor é dor de pessoa que já está curado. Você está a entender? Agora, você tem que inverter as coisas. Como é que você vai inverter as coisas? Vou comprar casa de 100 milhões, eu tenho fé. Certo? Porque eu tenho fé, eu falo. Todo aquele que disser, não é? Eu já tenho dinheiro para pagar os 100 milhões. Quando você estiver a dormir, ou seja, lá o que estiver a fazer, o duvidar entra. Você tira. Tira como? Primeiro rejeita. Onde é que vais tirar os 100 milhões? Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Amém. E depois ponho acreditar. Acreditar você que os nossos pensamentos podem ser, não digo programados, mas provocados. Da mesma forma que você pensou, será que eu vou conseguir? Você pode pensar, eu vou conseguir. É importante que vocês entendam esses 2 pontos. São críticos. Porque se você tem fé e você fala, mas o duvidar habita nos teus pensamentos mais que o crer, você perde a bênção. Amém. Porque a Bíblia diz, assim como o homem pensou, assim será. Então, o diabo vai ver que você tem fé, mas ele sabe que a tua fé pode ser curta. Vocês estão a entender? O diabo diz, não, esse irmão, essa irmã está a acreditar que vai ter uma casa de 100 milhões. Deixa ele acreditar. Mas o que eu tenho que fazer é o quê? Não é roubar a fé, mas é enfraquecê-la. E como é que o diabo enfraquece a tua fé? Levantando a dúvida. E como é que você rebenta com a dúvida? Tirando, provocando o mesmo pensamento. Não é provocar de pensamento aonde eu vou tirar, não.
É pensamento que eu já tenho. Amém. Sabe, faz o quê? Vai no Kinda e compra já o tapete da entrada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa, quando chegar no Kinda, chega no chão, desculpa, comprei uma casa nova de 100 milhões. Ele vai falar que apareceu uma enchidora, pode me chamar. Senhor, comprei uma casa de 100 milhões. Não é vou comprar, comprei. Amém. Comprei uma casa de 100 milhões e quero um tapete de acordo com o valor da minha casa. Tem? Louvado seja Deus. Você pensa que o diabo vai pegar diabo, você pensa que você é maluco ou sou mais maluco que você, Satanás? Você não me conhece. Amém. Ninguém tem medo de pessoa normal. Não é? Você está andando na rua, vê uma pessoa normal, você também passa. Mas quando vê um maluco, você faz o quê? Você, diabo não tem medo de cristão normal, diabo tem medo de cristão maluco. Vai no Kid e fala, desculpa, tudo bem, João? Como é que te chamas? João. João, te leva em casa. Todas as vezes que o diabo quiser dúvida, será que vais conseguir? Olha no teu tapete. Meu tapete bonito para minha casa de 100 milhões de kwanzas. Pago na totalidade em nome de Jesus. Você está à espera de promoção? Vai comprar o fato que você vai pôr no dia da tua promoção. Amém. Compra o fato e compra o sapato. Manda apertar bem, boa camisa, boa gravata, guarda. Mas esse fato você comprou para quê? No dia que você é promovido. Quando? Espera. Quando o diabo chegar e dizer, na empresa sabem que não vão promover ninguém, vai abrir o guarda-fato, olha naquele fato. Não comprei esse fato em vão. Eu vou ser promovido. Tenha fé em Deus. Qualquer que disser a esse monte, você fala o que você quer. E não duvidar, mas crer. Não duvidar, mas crer. As duas coisas têm que ter. Você tem que saber gerir as duas coisas. Remover um e pôr outro. Remover um e pôr outro. Remover um e pôr outro. Você não pode crer sem dúvida. Desculpa, você não pode ter a presença da crença e na dúvida. Não. Por isso é que Jesus disse, não duvidar e crer. As duas não podem habitar. Ou estás a duvidar ou estás a crer. O que não crer e duvidar é bem pretende. Jesus está a falar diretamente aos nossos pensamentos. Ok, você tem fé. Ok, você está a falar. Mas aquilo que você está a acreditar, aquilo que você está a falar, é o que você está a pensar. Por quê? Porque assim como o homem pensou, assim é. O que é que você está a pensar? Os teus pensamentos estão aliados à tua crença e à tua palavra. Lembra o que o líder disse? Fé é agir, falar e pensar. Se as tuas ações, a tua fala e a tua crença, desculpa, as tuas ações, a tua fala e os teus pensamentos não estão aliados à palavra, você não tem fé. Você está a tentar ter fé. Amém, povo amado? Amém. Todo aquele. Pedro ficou pasmado, ficou, uau, Jesus, a figueira mesmo secou. Coisa do outro mundo. Pedro, vem cá. Você já não ouve? Tenha fé em Deus. Estás a estranhar com a figueira? Deixa eu te dizer. E se você ler a história, essa figueira estava sobre um monte, sobre uma montanha. Israel é cheio de montanhas. E eles estavam sempre uma cidade, subiram a montanha. Onde eles subiram a montanha, viram a figueira. Pedro disse, mestre, a figueira que amaldiçoaste onde está seca. Pedro, vem cá. Tenha fé em Deus. Qualquer que disser a este monte, eles estavam em cima do monte. Jesus estava a dizer, está a estranhar com uma figueira. Você pode fazer muito mais. Qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar. Não tinha mais pessoa, não existia pessoa mais maluca que Jesus. Você pensa quando o povo chama Deus de maluco, de lhe ofende? Deus diz, obrigado pelo elogio. Esse vosso Deus é maluco, obrigado pelo elogio. Quando você lhe chama de normal, é que ele fica complicado, fica zangado. Normal é quem? Porque ele disse o quê? Os meus pensamentos. Os vossos. Deus usa o quê? As coisas loucas. Para confundir as sábias. Eu mesmo sou maluco, Johnny. Eu não bato bem. Se você não aprender a ser mais maluco que o diabo vai te derrotar. Amém. O diabo é sujo, mas você é maluco. Eu vou ter essa casa de 100 milhões.
Você é maluco, vou entrar eu mesmo bem louco para viver naquela casa com a minha loucura. E você não vai entrar. Vi um tapete na tua casa. Que tapete vai para onde? Não é papai que vai pôr na minha nova casa. Crente não sonha. Crente planeia. Namoro sonho de viver no Jardim de Rosas. Vai no Jardim de Rosas. Senta no parque. Sai do carro. Fica a olhar. Eu tenho fé que um dia vou viver aqui. Fala. Eu vivo no Jardim. Não vou viver. Eu vivo no Jardim de Rosas. Estás a sair, não sei de onde passa, no teu condomínio. Ei, minha casa. Quando a mãe estiver a conversar, não, aquele lá já não está bom, aquele lá mesmo já não está bom, vou mudar para o Jardim de Rosas. Eu digo sempre assim, se a tua fé ou a tua crença não está agitar as pessoas à tua volta, não está ativar, não está a te falar nem bem nem mal, tua fé é pequena. O meu tipo de fé que até minha mãe fica sempre a me olhar. Se vai nos vender. Esse meu senhor vai acordar me vendeu. E glória a Deus, a cada dia ela também está aprendendo. Quando eu falo, ela diz já, amém, maluco do meu marido, eu sou mesmo maluco. Quem casa com maluco é que? Vamos conseguir, minha mulher. Ela no princípio duvidava, hoje ela só diz, eu não duvido da unção que está sobre a tua vida. Amém. Demônio, vamos. Amém, povo amado? Amém. Qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que dizer será o que? Será feito. Nós quando saímos, a bispa marcou o campinho para março. Estávamos a conversar, a minha mãe disse, marido, vamos de férias em dezembro, depois em março vamos mais, da forma que o bilhete está. Disse, amor, o bilhete está caro, como é que vamos fazer? Eu cheguei aqui, eu disse, espera aí, mas eu maluco, estou a pensar assim por quê? Eu disse, minha mulher, vamos em dezembro, depois vamos em março. Por quê? Porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Amém. Vamos. Quando é que está os bilhetes? Ela, quando me disse o preço do bilhete, dúvida entrou. O quê? Não, espera, eu sou maluco. Não faz mal, mulher, vamos. Qual é a data que vamos ir? Tem que ter fé. Começa já a dar as pessoas. Você dezembro aonde? Eu estou aí. Você ainda nem tem bilhete dinheiro para comprar bilhete, mas eu não vivo pelaquilo que eu vejo, eu vivo pelaquilo que eu creio, e eu creio que eu vou ir. Como é Natal é onde? É fora do país. Avião é quarto de lá em casa. É anexo, nós estamos entrando, sair tipo nada. Fé. Mas se você só acredita naquilo que você consegue fazer, para que ter fé? Estamos aqui a fazer o quê? Fé mesmo para coisas que eu, na minha força humana, não consigo. Eu, Abraão, tenho 100 anos, a minha esposa tem 90, nós não temos como ter um filho. Mas nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível, povo amado de Deus. Estamos a falar de fé. Amém? Amém. Vamos continuar. 24, não é? 24? 24, sim. Por isso vos digo, olha isso, muito importante essa parte. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e... Como é que você ora? Por isso vos digo, que tudo o que pedir de forma de oração. Como Jesus disse a qualquer que disser a este monte, no versículo 23, Jesus estava a falar para todos. Amém, povo amado? Amém. Mas já no 24, ele estava a falar especificamente para nós. Não, qualquer que disser a este monte, erga-te e vai acontecer. Não, mas espera aí, vocês. Quando você pedir em oração, Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês, quando pedirem em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Como é que você ora? A tua oração tem que parecer um bocadinho arrogante. Por isso que eu estava ouvindo dizer assim, mas eu não gosto de certos louvores que não vão de acordo com a palavra de Deus.
Não vai de acordo com a palavra de Deus. Parece bonito, faz bem à alma, porque a carne gosta de lamentar, gosta de ter pena de si mesmo, mas não é produtivo, não dá frutos. Como é que você está a orar? O crente só pede uma vez a Deus. O resto é só agradecer. Amém. Pai do céu, eu levanto nas minhas mãos e eu oro que tu me des a possibilidade de eu ir no campismo em março, Pai. Mas espera aí, de acordo com a tua palavra, eu te agradeço porque eu acredito que eu já fui em março. Amém. Entra na internet, vai ver se em março na África Sul faz frio ou não faz frio. Se faz frio, compra já o teu casaco. Mas tempo de que eu estou a comprar casaco para que não é casaco nem para agora, é para março. Porque você tem que ser maluco. Por que eu escolhi fazer esse estudo, esse estudo bíblico na quarta-feira? Porque essa pregação não é para todos. Amém. Essa é uma pregação, é para quem mesmo está preparado a ficar maluco. Porque vou te dizer uma coisa, quando tu vem nesse processo, você vai sentir que está maluco. Você vai sentir que o teu cérebro está dividido. Por quê? Porque o teu cérebro vai querer fazer sentido. Por que você está vivendo uma coisa que você ainda não tem? A cabeça vai começar a te doer do nada, vai sentir aqui bem pesado, vai começar a dormir pouco, mas prevalece. O estômago está a doer por causa da ansiedade. Teu corpo não está a entender nada. Mas ele não vai entender porque nós estamos a levar as coisas por uma dimensão espiritual. Amém. Vai ficar irritado. Todo mundo te irrita. Me deixa, pá! Oh, mas a mãe está irritada por quê? A mãe está irritada por quê? Porque você está a convencer a tua mente de uma coisa que os teus olhos não estão a ver. Por isso é que a fé é difícil. Viver na fé é difícil. Por isso é que a fé de muitos enfraquece. Mas você tem que ser forte. E quando você começar a fazer constantemente, chega uma altura, essa leveza toda desaparece. Eu hoje já consigo dormir. Está aqui a minha mulher. Eu perante uma situação, amados irmãos, não estou a me vangloriar. Porque eu também passei por fé fraca. Mas hoje já durmo. Hoje até já esqueço. Situação financeira então. Os demônios que roubam as minhas finanças, roubam ele. A situação mais fácil da minha vida é a situação financeira. Na área financeira, graças e glórias a Deus, me afetava. Até gasto o dinheiro que eu não tenho. Vou comprar isso, vou comprar. Na conta só tem isso, mas vai entrar mais. Compro, bom. Quando você sustentou mesmo, pá. O demônio de roubar as finanças da minha vida já desistiu, só me olha assim de longe. Mas no princípio, a dor de cabeça. Dor de cabeça. Meu Deus, não está a aguentar. Ei, não, vamos ter fé, vamos ter fé. Mas é fé que você constantemente tem que se relembrar. Constantemente a luta de duvidar e crer constante. Não, eu vou ter, eu vou ter. Você está andando na rua, está a falar sozinho. Está no carro, está a falar sozinho, então você está maluco. Hoje falo uma vez e vou dormir. Por quê? Porque a minha fé cresceu. Amém, amada igreja? Amém. Não há outra forma de viver. Para nós crentes, é assim que nós conseguimos as coisas. Não é se prostituindo, não é roubando, não é caluniando, não é deixar os nossos caráteres, costumes, valores e morais ser corrompido. Não, é fé. A fé tem uma coisa importante. Qual é essa coisa importante? A crença. Isso que nós lemos. Ter fé em Deus. Falar. Não duvidar e crer. É o nosso trabalho. Mas tem um fator muito importante. E esse fator que eu quero deixar bem patente a vocês. Porque é aí onde o diabo ganha. A fé tem que estar sempre acompanhada com paciência. Amém. Por isso é que Hebreus 11 diz: crer é a confirmação daquilo que espero. Por que tem que ser acompanhado com a paciência? Porque embora é uma coisa que eu quero e é uma coisa que eu estou a ter fé nela, mas o tempo para ela manifestar depende de Deus. Amém. Você pode ter fé. Aquilo que o presidente disse, quer uma casa de 100 milhões. Ter fé, comprar o tapete e permanecer e receber a casa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou mesmo daqui a 1 ano. Por quê?
Porque muitas das vezes nós precisamos de maturidade para ter aquilo que nós estamos a pedir. Não quer dizer que não vai receber. Lembra-se de uma coisa, a Bíblia nos diz que o nosso Deus habita fora do tempo. Aonde Deus habita não tem relógio. Por isso é que Deus mede o tempo, porque por estação. Tempo de frio, tempo de calor, né? Tem inverno, verão, temos primavera e temos outono. A natureza não tem relógio. Nós temos. Até somos tão acelerados nas coisas que até inventamos micro-ondas para cozinhar mais rápido que o fogão. No céu não tem micro-ondas. No céu na cozinha é lenha. Amém? Lembram-se disso. A fé deve ser acompanhada por quê? Por paciência. Eu um dia ouvi uma pregação, alguém disse, agora se eu estiver doente e o médico disser que eu vou morrer daqui a 6 meses, disse minha irmã, porque eu conheço pessoa que tem câncer, está a viver 10 anos com câncer e não está a morrer. Todos os dias consulta. O médico até já esqueceu, já não lhe dá mais o diagnóstico de morte. Só vê, toma, só vem. Por quê? Porque Deus consegue segurar a vida, independentemente daquilo que ela tem. Muitas das vezes Deus vai usar a oportunidade para ensinar o teu espírito e o teu caráter. A Bíblia diz, pedis, mas não tendes porque você pede mal. E pedes para quê? Para os teus próprios interesses. Às vezes você está pedindo uma casa de 100 milhões, ele está dizendo, mas você não precisa de uma casa de 100 milhões, que é para quê? Amém? Eu era uma pessoa, até agora gosto muito de carro. Acho que a maioria de nós homens gostamos muito de carro. E eu orava muito para ter carros. E graças a Deus já tive. Mas chegou uma altura que os carros começaram, Deus criou uma situação que os carros começaram a ser vendidos. E eu só digo, ok, acredito, entendo porque é isso. Por quê? Porque o estilo de vida que Deus criou para mim, o carro não é necessário. Eu gasto mais tempo em casa do que na rua. E gasto mais tempo viajando do que ficando parado. Um carro de luxo na garagem. Eu que às vezes saio e fico 2, 3 meses. Não ia conduzir, que ia conduzir o carro 3, 4 vezes por ano. Não preciso. Mas eu agora que quero uma casa grande. Uma casa grande por quê? Primeira coisa, a casa não vai ser para mim, vai ser para minha mulher. Eu não oro e digo, Senhor, me dá uma casa grande. Senhor, dê uma casa grande para que eu possa dar à minha mulher. Eu sou homem. Tenho que dar vida, dignidade à minha esposa. Aleluia. Esta casa não é para mim. E eu oro mesmo assim, digo, Senhor, eu não queria casar, você que me mandou casar. Agora casei. Minha mulher gosta de casa. Eu tenho uma mulher que vai deixar de comprar coisas para ela, para roupas e não sei o quê. Compra coisas de casa. Ela tem mais prazer em ver a casa dela bonita do que ela própria. Me deixa uma mulher assim. Então eu preciso dar minha mulher uma casa boa. A era de estar no Quilamba, te louvamos e agradecemos pelo apartamento do Quilamba, mas já crescemos, queremos outra casa. Abençoa-me com uma casa para que eu possa semear a tua... É assim que eu oro. Por quê? Porque a casa é da mulher. E eu todo dia disse, amor, se um dia tivermos que comprar uma casa fora, não vamos precisar vender daqui. Vamos ter fé. E estamos a crescer na fé. Amém? Amém. Graças a Deus, nem ela tem essa ambição de carro. O que nós queremos é sair de A a B. Se o carro está nos levar lá e tem ar-condicionado, tá bom. Mas queremos que mais temos ambição grande em casa. Queremos conforto na nossa casa. E por que isso não torna só um luxo? Porque a nossa casa simboliza a nossa vida. E por nós gastarmos mais tempo em casa, então nós precisamos de mais conforto na casa. Amém? No outro dia eu disse, amor, já saiu o iPhone 14, vou-te comprar, naquela altura foi o 14. Disse, vou-te comprar um iPhone 14. Se não, pode-me comprar o 12. Ouve o que ela diz. Ela disse, não, pode-me comprar o 12, o resto do dinheiro vou comprar coisas para a minha casa. Eu disse, você também com a tua casa. É sorte que casa, se casa fosse homem, ia ter muita briga.
Mas é o pensamento dela. Agora imagina, você homem tem ambição de carro, tua mulher tem ambição de casa. O teu carro custa mais caro que a casa onde vocês vivem. Então, a fé tem que ser acompanhada com paciência. O facto de você, Deus espera, Deus não disse não. Vocês estão a entender? Amém. Eu tenho uma coisa. Eu não consigo ir dormir sem ver, sem confirmar que as portas e janelas das casas estão, portas e janelas está tudo fechado. Às vezes eu estou na cama a embalar, no sono me lembro, levanto. Se você não tem paciência de verificar a porta e janela de um apartamento, vai ficar de casa grande. Se você não tiver a disciplina de confirmar as portas e janelas de um apartamento, vai ter a disciplina de uma casa grande? Quem já foi na casa, quem conhece a casa da mãe, da nossa bispa, sabe que a casa é grande. Você não tem noção do trabalho que dá para confirmar as janelas todas. Todos os dias. Você vai estar subindo as casas e esqueci, tem que descer de novo. Vai nessa porta, vai na janela. Quando Deus sentir que tu tens a maturidade para isso, não é um não. Está a demorar muito. Mas Deus não demora. Abacuque diz que no tempo certo vai chegar. A Bíblia nos diz que nós não vamos morrer sem receber aquilo que Deus planeou para nós. Então, está a acreditar que vai ter? Tenha paciência. Não, está a demorar muito. Você que é apressado. Não, quero promoção. Queres promoção no teu emprego? A Bíblia diz que a luz de cima do monte atrai quê? Até o inimigo. David disse, não, a luz de cima do monte, estás no monte, estás a brilhar. Perfeito, mas não te esqueças que aquela luz atrai bons animais e os animais ferozes, selvagens. A tua bênção. Tem pessoas que batem palma e outros que rangem os dentes. Se você não tem disciplina de oração na coisa pequena, não vai ter na coisa grande. E Deus vê isso. E diz, se eu te dar coisa grande com a disciplina dessa oração que tu faz até agora, vão te matar. Vai morrer. Uma coisa é orar por mim, Briner. Outra coisa é orar por mim, orar para minha esposa. Outra coisa é orar por mim, para minha esposa e para os meus filhos. Outra coisa é orar por mim, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, assim sucessivamente. Amém. Você dá conta o porquê que Abraão e a Sara não tiveram filho no tempo deles, com o erro que eles cometeram com a empregada. Você vê que alguma coisa neles não era o tempo, por causa do erro que eles cometeram. Tanto a Sara que ofereceu e Abraão que aceitou. Amém, povo amado de Deus? Amém. Então, termino com isso. A paciência deve ser sempre acompanhada com seu irmão gêmeo. Que é o quê? Fé. Ninguém espera sem certeza que vai receber. É muito importante. É na falta de paciência onde o diabo nos vence. Pode ter a maior fé do mundo. O diabo não vai mexer. Porque ele não consegue mexer contra a fé. Quando a tua fé mesmo é firme, ele não consegue mexer. Mas ele consegue mexer com a tua paciência. E sabe por que ele consegue mexer com a tua paciência? A tua fé, oh meu Deus, obrigado por essa revelação. A tua fé é espiritual, mas a tua paciência é carnal. Amém. Você não espera em Deus no espírito. Apontam isso. A tua fé é espiritual, mas a tua paciência é carnal. Então, onde é que o diabo luta conosco? O diabo não luta conosco no espírito, não só. Ou melhor dizendo, o diabo luta conosco na parte que nós somos mais fracos e mais vulneráveis, que é a carne. Então aprenda o quê? A esperar. Sabes que tem pessoas, povo amado de Deus, que têm fé pequena e paciência grande. E eles conseguem grandes coisas, porque são tremendamente pacientes. Eu posso dizer assim, a minha capacidade de fé é maior que a da minha esposa. Mas a minha esposa é 100 vezes mais paciente que eu sou. Eu vou dizer, calma. Espera então. Amor, me pediste para ligar. Mas quando você me pediu para me ligar, eu estava a fazer isso. E por vezes, as pessoas com paciência grande e fé pequena conseguem mais coisas daqueles que têm fé grande.
Abraão esperou quanto tempo para ter Isaac? 100 anos. Noé esperou pela chuva 120 anos. O primeiro maluco da Bíblia. O primeiro maluco da Bíblia é o Noé. Porque uma coisa, Terça, é você construir uma arca na ilha. Né? Você constrói uma arca na ilha, se não chover, fala, oh, não, estava a brincar com você, esse barco para mim, minha família ir passear. Empurra o barco na água e vai. Não é? Agora outra coisa é você construir uma arca no Quilamba, que não tem mar próximo. E se a chuva não cair, aquela arca é o símbolo da loucura da tua família. Os turistas mais quando chegarem dizer, oh, essa arca de quem não é a tia, a mãe dele estava aqui a fazer duas malucas que viviam aqui no Quilamba. A mais neto nasceram, sou o neto da avó Ana. 120 anos, povo amado de Deus. Para ele, deu tempo para quê? Para ele construir. Vocês sabiam que o mais difícil, a maior batalha de Noé não foi construir a arca. Foi a guerra que ele teve dentro da arca. Aquele tempo todo dele construir a arca, 120 anos, era Deus a moldar o caráter dele para que ele pudesse sustentar os dias dentro da arca. A tua maior batalha não é a oração para você receber a bênção. É a batalha para você permanecer o que você recebeu. Sabes o que é mais envergonhoso do que estar solteira? É o divórcio. Amém. Não casei, tá bom, mas agora casei e me divorciei. É o símbolo que você não tem capacidade para segurar um casamento. E não enfraquece. Eu queria para ontem, mas se Deus mandou esperar, o problema não é esperar, porque eu estou a esperar por algo que eu tenho a certeza que eu vou ter. Amém. Amém, povo amado de Deus? Amém. Então, que Deus os abençoe grandemente. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês da segunda parte. Amém? Família, hoje visitam a nossa página do YouTube. Nós vamos ter um upload novo, vamos ter um vídeo novo, uma pregação da nossa bispa do campismo sobre maldição familiar, amém? Vai estar hoje disponível no nosso canal do YouTube, então assistam, né? Subscrevam, ponham um like, comentam, amém? É importante que vocês ponham um like e comentam nos nossos vídeos para que a nossa página cresça mais e mais, amém? Então, muito obrigado pela vossa presença. Esta é a segunda parte, amém? Na próxima semana vamos ter a terceira parte sobre esse estudo de fé. E eu digo isso, eu estou a gostar muito. A minha fé está a crescer de forma tremenda. Amém? Muitos sonhos e planos na minha vida que já estavam mortos estão a ressuscitar de novo. Amém? Deus está a fazer lembrar de planos que Ele tinha para mim que eu abandonei. E digo abandonei mesmo por falta de fé e paciência. Mas hoje a minha fé está a crescer. Amém? E acredito que a vossa também vai estar. Então, Deus vos abençoa. Domingo estamos juntos. Amém? Esse domingo foi tremendo. Vocês perderam o mover do Espírito Santo de uma forma incrível. Amém? Tivemos uma reunião dos malucos. A reunião foi tão agressiva que até ficamos famosos. Os vizinhos aqui já sabem que não, aí é casa de oração. Assim a nossa líder e o filho já não podem se comportar mal. Só vão chegar, não é vocês que moram na casa de oração. Amém, povo amado? Deus vos abençoa muito. Obrigado pela vossa presença. Deixa eu orar por vocês. Pai do céu, eu oro. A tua palavra nos ensina sobre as sementes, Pai, que foram semeadas, algumas foram queimadas, outras roubadas, outras destruídas, mas teve uma que prevaleceu e deu frutos. Que esse ensino, que tu nos dê sabedoria, Pai, que esse ensino não seja em vão. E que nós não sejamos somente ouvintes, mas sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra, Senhor. Demos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Povo amado, obrigado. O pessoal do Instagram, a primeira parte está gravada na nossa página. Se não assististe a semana passada, podes ir para lá
e assistir. Temos a primeira parte aí gravada. Brevemente vamos ter todas as partes no nosso YouTube. Então vai, assista para te atualizar. Amém? Próxima semana temos a terceira parte. Amém? Deus os abençoe e tchau, tchau.